esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. A Neta da Cabocla de Ourém, de João Marques de Carvalho. Dentre as raparigas que há 2 anos se divertiam nos HPs venusinos de Belém, distinguia-se pela sedutora graça de toda a sua pessoa uma jovem cabocla de feições corretas e penetrantes, de irresistível olhar, todo malícia e promessas de prazer. Chamavam-lhe os íntimos a Paquinha, pelo apimentado dos saracoteios, nas danças nacionais. Esta personagem viera para Belém alguns meses antes. Seu passado, bem poucos o conheciam. Sabia-se vagamente que, nascida em Ourém, fora criada pela avó, humilde tapuia, cujo nome a crônica desdenhara registrar. Morrera-lhe a mãe às poucas horas do puerpério difícil. Até a adolescência, a vida tinha deslizado sem peripécias notáveis, na insipidez lacustre do lugarejo. Um dia, porém, suas graças fascinaram o escrivão de um dos vapores da linha. Deixou-se a rapariga raptar em triste madrugada de chuva. O sedutor, passado o primeiro enlevo, na capital, diminuiu os mantimentos na despensa, mas a pretexto de ciúmes, entrou de espancá-la com vigor. Por um momento resignou-se a neta da cabocla de Ourém, todavia foi curta a passiva submissão. Lembrou-se dos mimos perdidos no carinhoso lar da avó e fugiu da casa do embarcadiço, disposta a voltar para junto da velhinha. Na rua teve a impressão de achar-se num labirinto. Era a primeira vez que saía, em tamanho povoado. A casaria chegou a fazer-lhe medo. Perdeu o jeito de andar. Lágrimas fluíram-lhe dos grandes olhos negros, desconsoladamente. Ao quebrar uma esquina, esbarrou em apressado transeunte. Pediu-lhe orientação para o caminho do porto. Acolhida com simpatia, contou-lhe a sua curta história. Naquela noite jantou bem, bebeu champanhe pela vez primeira e resolveu ficar na cidade. O convívio com este novo amante durou apenas 1 semana. Pobres ambos, que tinham a lucrar na associação de 2 misérias, mudou-se para um hotel. Em poucos dias tornou-se conhecidíssima. A ingenuidade natural dos seus modos, a lhaneza dos ademanes, a própria incorreção com que se expressava, constituíam outros tantos aperitivos da concupiscência de seus protetores. Conquistar-lhe as preferências, um bom sorriso ao menos, era afã em que se empenhavam 2/3 da população viril de Belém. Tenham paciência os dissimulados pais de família, aqui lhes delato a fraqueza. Muitos dos que me leem andaram com o espírito cativo de estranha preocupação, por causa da heroína deste conto. E não poucos comendadores, dos mais adiposos e conspícuos, tiveram noitadas de insônia, flatulências insidiosas, ruminando a relutância da moça em aceitar-lhes as tentadoras propostas. Paquinha comprazia-se menos em viciosas intimidades do que no revoluteio das valsas e a inebriante efervescência de uma taça de champanhe. Em jucundo banquete, oferecia-lhe maior atração do que as promessas de instalações do luxo, que por experiência sabia dever serem sempre efêmeras. Tão fugidio é o capricho dos homens. Por causa desta anomalia, tinha frequentes discussões com as amigas, pessoas práticas, absolutamente divorciadas do seu modo de encarar a vida.
Choviam-lhe nos ouvidos os mais ponderáveis conselhos, que não fosse tola em desprezar com leviandade os ensejos de fazer-se independente, para preferir adoradores adventícios, ótimos rapazes, é certo, porém cujos recursos não poderiam bastar às exigências do seu trato. Encolhia a hetaira os belos, roliços ombros morenos. Ela era assim mesmo, fossem lá contrafazer-lhe a natureza. E novas razões brotavam ainda à flor dos lábios das solícitas conselheiras, e já ela, gingando, a pensar no baile próximo, cantarolava uma copla de modinha, na suprema lascívia de sua juvenil formosura. Tal era a neta da cabocla de Ourém. Semelhante despreocupação, entretanto, devia de achar um termo. Paquinha um dia amou. Despertando manhã alta no amplo, macio leito do seu excelente chalé, à estrada São Jerônimo, foi com uma pontinha de descontentamento que verificou a ausência de Júlio, o seu companheiro da véspera. Por que esse dissabor, se o mancebo ficara de partir pela madrugada sem a acordar? Nem ela própria, ao princípio, soube definir bem o traiçoeiro mal-estar. E apenas, quando lhe notou a insídia, foi que desconfiou do novo sentimento, esboçado por uma saudade melancólica. Ergueu-se contrariada, de mau humor. Nem mesmo o banho, saturado d'ervas cheirosas, conseguiu tranquilizar-lhe os nervos. Almoçou pouco e em toda a tarde conservou-se reclusa, auscultando a alma. De um natural ingênuo, admirava-se da surpresa daquele afeto incipiente. Discutiu probabilidades de outras causas. Ainda inclinada a não atribuir a uma origem passional a sua preocupação. Mas atrás de quantos argumentos a volição lhe inspirasse, via sempre o perfil do mancebo que a impressionara. Sorridente perfil, cujo maior encanto residia, certo, num ar de meiguice e ternura, que não estava acostumada a ver no rosto, simplesmente luxurioso de seus habituais convivas. Sentiu como se no palácio dos seus sonhos se houvesse rasgado uma grande janela, toda ornada de flores odoríferas. Por lá entrava a luz, a bendita luz de um sol de felicidade, e entravam também auras benfazejas, varrendo-lhe o íntimo do coração. A rapariga então acudiam aspirações novas, uma ânsia até ali desconhecida, em pós do ideal, tudo mal definido ainda, porém já pregozado com íntima volúpia. Como era bom aquilo, apesar de dar-lhe um todo nada de incompreensivo sofrimento moral? Seria isso o amor? Quando anoiteceu, tornou ao banheiro para a copiosa ablução vesperal. Jorrando na larga piscina de mármore, a água cantava branda melopéia, que fazia pensar nas iaras. Frascos de vinagres caros aromatizavam de essências o ar úmido, e o amplo espelho do fundo, a um canto do qual de Ângeles, o pintor sacro-mundano, traçara com o seu pincel malicioso uma adorável nudez de caboclinha, com feições de arcanjo, expandia a polida superfície como num enorme bocejo de impaciência, à espera dessa outra nudez animada que estava para vir confiar-lhe as suas mais capitosas intimidades. Despiu-se Paquinha, qual um autômato. As mãos errantes desabotoavam e deslaçavam sem segurança. O espírito alheado vagava longe, contornando de ósculos mentais a imagem ausente de Júlio. Só a sensação da água fria trouxe Paquinha à realidade. Com certeza, amava ao rapaz. E, ao fim convencida, disposta também a conquistá-lo, entregou-se com redobrada atenção
ao preparo de todos os artifícios da galanteria feminil. O espelho diante do qual, ao sair do banho, patenteou o corpo inteiro, num brando arrepio mádido, mostrava-lhe com fidelidade os requintes da mais triunfante beleza, pois era preciso realçar tais dotes, empregá-los com arte, com uma ascendência discreta, para a realização da conquista projetada. E num derradeiro olhar, satisfeito às próprias formas, olhar encerrando beijos, Paquinha teve a convicção da vitória próxima. Em pouco tempo, quanta mudança nessa mulher, já tão diversa, da primitiva neta da cabocla de Ourém. A sedução começou naquela mesma noite no baile da Rapioca, ao magote de mancebos que afluíra à porta da sala, a solicitar valsas e polcas. Respondeu ela sorrindo, estar já comprometida para todas as danças. E logo, com uma leve ansiedade, os negros olhos tentadores de Paquinha perscrutaram o aposento, procurando Júlio. Lá não estava o rapaz. Se tinha vindo? Perguntou a um janota. Ante a resposta negativa, pulou-lhe um sobressalto no coração, como se algo lhe falasse de súbito na integridade da existência moral. Tornou-se notada a preocupação da rapariga, doidivanas proclamada em todos os festivais de Citera. Não houve galanterio de admiradores que a distraísse da tristeza em que mergulhara. Nem os mais requebrados machiches conseguiram chamá-la ao salão de baile. Pedidos, súplicas, ardentes apelos ao seu primitivo entusiasmo coreográfico, tudo foi impotente. Que terá hoje a Paquinha? Perguntavam uns aos outros os moços intrigados. Partes, diziam as demais mulheres com sarcasmo. Breve, porém, houve a explicação do caso. Júlio acabava de chegar. A um chamado da tentadora tapuia, enlaçou-a num orgulho e o belo par fez irrupção na sala, rodopiando ao som de um Boston. Ah! Disse em coro quase toda a assistência compreendendo. Temos novidade! Exclamou um velhote careca, de barba pontiaguda e olhinhos amendoados. Paixão diz-que motejou uma valsista esgrouviada. Entanto, Júlio e Paquinha deslizavam com súbita elegância, ao ritmo da música, falando baixo no aconchego da intensa aventura. Terminada a valsa, a rapariga conduziu o cavalheiro para uma janela da antessala, na altura do sobrado que sobrepujava os prédios adjacentes. Brisas suavíssimas corriam sob a luz serena do luar. Uma ternura sem limites dilatou-lhe a alma enamorada, e ali no afastamento, ao som de um prelúdio de quadrilha, Paquinha tomou uma das mãos de Júlio e segredou, com a emoção a sacudir-lhe a voz. Se eu te amasse, estava o moço muito longe de prever semelhante pergunta. De surpresa foi a primeira impressão. Logo, porém, sorriu. Júbilo ou ironia? E exclamou: serias a mais justa e misericordiosa criatura da terra, meu amor. Vamo-nos então, repôs a caboclinha, sempre a meia voz gravemente. Descendo a escada, Paquinha levava o coração repleto de alegria. Seu rosto, transmudado pelo contentamento, exprimia deliciosas impressões. Era ela quem seguia adiante, agarrada à mão direita do rapaz, com um ar de triunfo, que lhe duplicava a beleza. Júlio constituía a sua presa, a presa da alma apaixonada. Como era bom amar e ser amada! Quando o mancebo acordou na manhã seguinte, poderia atestar que a suprema delícia é privilégio da vida terrena. Daquela noite datou uma existência encantadora para ambos, no poético chalé. Todos os momentos que as ocupações lhe davam de folga, passava-os Júlio ao lado da amante, num conúbio que oferecia seduções paradisíacas.
O jovem par desapareceu das aglomerações, isolou-se para melhor fruir o arroubo de uma prolongada intimidade sem testemunhas. Viveram ambos as mais agradáveis horas que aos mortais é dado gozar, na tranquilidade do ninho perfumoso, sem ambições além do próprio amor, em mútua adoração. Descobria cada qual que o outro possuía inestimáveis méritos, e com uma surpresa ingênua confessavam reciprocamente que a mais perfeita paridade de caracteres predestinava-os para uma eterna compreensão bem-aventurada. Era de vê-los unidinhos e amorosos nas doces noitadas da paixão, quando a inata fantasia romântica os encaminhava para a farfalhante penumbra do caramanchel no jardim. Jasmineiros e eloendros desabotoavam as redolentes flores, que choviam como bênçãos do céu, propícios sobre o enlace do jovem par. Maior felicidade não podera Júlio exigir na terra. O primeiro mês de tal coabitação foi deveras o mais afortunado que jamais passou a neta da cabocla de Ourém. Ao começar, porém, do segundo mês, entrou o amante de ser mais demorado nas excursões ao centro da cidade. Desculpava-se com a exigência dos negócios, dificuldades imprevistas que cumpria vencer à força de diligências pessoais. Apaixonada em extremo, Paquinha acreditava nestas razões, tanto mais quanto Júlio, sempre delicado, nenhuma diferença sensível apresentava no modo de a tratar. Não obstante, passageiras distrações alheavam às vezes o espírito do rapaz. Tinha em certos momentos um como atraso de memória, demoras em responder à companheira. Esforçava-se com remorsos, com pena da vítima, por vencer a preocupação que traiçoeiramente o empolgava, mesmo nas horas de íntimos devaneios, nos braços da caboclinha. Malgrado a energia com que lutava por afastar de si estranhos pensamentos, a ideia de outrem, a lembrança de uma criatura idealmente loira e divinamente bela, entrevista algumas tardes antes, apoderava-se-lhe dos sentidos, com persistência. E em pouco tempo a intrusa estabeleceu-lhe na mente absoluto predomínio. Foi uma obsidiação desesperadora. Quando a força de reagir contra a capitulação involuntária buscava nos amplexos da cabocla atrações que supunha eficazes, a contragosto entrecerrava as pálpebras e afigurava-se-lhe então que desaparecera dali a meiga Paquinha, já gozada e por demais conhecida. Julgava realmente possuir entre os braços a estrangeira, a outra, aquela de nome desconhecido até, porém que ele adivinhava deliciosamente boa para ser assim estreitada com ternura e com frenesi amada. O fenômeno havia de ser descoberto mais cedo ou mais tarde. Paquinha pressentiu-o, adivinhou-o mais do que o percebera. Surpreendeu de uma feita que o moço, colhido por ela com os braços enlaçantes, fizera ligeiro movimento para furtar-lhe a boca a pressão dos roxos lábios sensuais. Que repugnavam-lhe os beijos da amante? Retirou-se de junto dele a filha do sertão, dissimulando a pungentiva surpresa. A alcova, a mansão aromática e discreta, onde tamanhas venturas desfrutara, acolheu por todo esse longo dia a lacrimosa Etaira. Num momento desvendou-se-lhe a realidade aos olhos da alma angustiada. Era o tédio, o enfaro, que vencera o companheiro estremecido. Que lhe fizera ela, entretanto, para tornar-se-lhe menos interessante? Pois não tinha sempre os mesmos carinhos dos primitivos tempos, a completa dedicação,
que se requerem entre seres ligados para a vida definitiva, passou em revista o seu modo de proceder, as frases das mais pequenas conversas, seus gestos, por insignificantes que fossem. Com desespero interpelou a consciência, e esta mostrou-se tranquila, convicta do dever cumprido. Não atinava com a razão de tal mudança. Bondosa demais, só a si mesma imputava a causa da molesta transição. Desnudou-se ante o largo espelho do guarda-roupa e, examinando o próprio corpo com olhares imparciais, como se fossem os de outra pessoa, encontrou-se corretíssima de formas, sedutora de juventude e beleza, daquele corpo que poucos haviam possuído. Que encantos lhe recusara ela? Esta interrogação avultou entre todas, sobrelevando-as. Linha dele não havia que lhe não tivesse sido ofertada em holocausto, aos cariciosos contatos dos lábios sussurrantes de ósculos, nos imortais momentos de voluptuosa vezania. Todo o seu formoso ser, tão apetitoso como um fruto equatorial, fora-lhe dado sem complicados pudores, no incondicional sacrifício de imenso amor, sincero e simples. Também havia-lhe sido fiel, como as mais puras mulheres, e docemente respeitosa, e patriciamente digna, em todas as relações fora dos âmbitos da alcova. Que mais desejava Júlio? Chorando sempre, arrependeu-se quase de lhe não ter poupado a visão completa da sua pessoa. Segredos supremos, se os houvesse guardado como ávara, poderia agora descobrir-lhes, e com eles talvez conseguisse reconquistar o império que previa já perdido para sempre, para sempre. Um desconsolo constringiu-lhe a garganta, com amargura, e o pranto, que então verteu, foi o mais sentido com que já regara o seu infortúnio a neta da cabocla de Ourém. Não eram essas as derradeiras lágrimas que Paquinha havia de chorar, batizando o seu desventurado amor. Tinha de resgatar com outras provações mais pungentes a anterior volubilidade, o desprezo a que votara as legiões de adoradores, ao fim vingados por Júlio. Logo depois da fatal desilusão, quis tentar cativá-lo de novo, reaver o primitivo domínio na alma do mancebo. Fez-se então humilde, muito humilde, quase servil, requintando a meiguice dos afagos no anseio de conservar-lhe a afeição, e achando ainda inefáveis carinhos no inextinguível tesouro de sua alma atribulada. Quase não falava, temendo chocá-lo por alguma frase menos justa, ou de duplo sentido, mas toda a eloquência das doces expressões saltava-lhe dos olhos, em vivos lampejos, enamorados. Tudo inútil. Ai, esta mesma passividade a que o rapaz ficara indiferente ao princípio, chegou depois a irritá-lo, e de uma feita, ao cabo de longo silêncio de apaixonada contemplação da amante, ergueu-se ele, exclamando: Que diabo tens tu, mulher? Pareces uma lesma. Arre! E tomando o chapéu, foi-se para a rua. Não voltou à tarde. Toda a noite esperou Paquinha, debalde. Cada bonde que subia da cidade trazia na coloração dos faróis fulgores da esperança daquela criatura, mas também levava a sua angústia mais negra quando ultrapassava a porta do jardim, afastando estrada fora o arruído das rodas. O insondável tormento durou ainda no outro dia. Só à tarde parou um carro à porta. Correu Paquinha a receber o amante, que outrem não esperava ela, prestes a perdoar tudo a troco de um beijo compassivo. Surgiu-lhe diante o cocheiro, estendendo uma carta. Em 10 linhas, Júlio despedia-se da rapariga.
alegando ter notado que a sua companhia dele já lhe não oferecia encantos. Foi esta ferina evasiva que mais doeu na alma de Paquinha. Nem um só momento pensou em dissuadir Júlio, cuja perversidade, assim tão cruamente cínica, chegou quase a revoltá-la. Que o desengano era definitivo, sem remissão, compreendeu logo, mas o seu amor próprio, de tal arte aviltado, teve a força de sufocar o sentimento de abandono. E a cabocla chorou então de raiva, porque as lágrimas do amor incompreendido tinham sido todas derramadas quando ela ainda pensava existir no moço uma alma digna de possuir-lhe a imensa paixão. No dia seguinte cedo, Paquinha mandou chamar um leiloeiro e vendeu-lhe os móveis pela quinta parte do real valor. Horas depois, vestida com simplicidade, levando numa só mala as poucas roupas preferidas, seguia para Ourém, numa lancha fretada, com importante ágio, pelo mesmo comprador das alfaias. Quando a embarcação deu as primeiras voltas de hélice, a jovem tapuia, sentada à popa, envolveu a cidade num longo, inexprimível olhar de ódio. Descendo por trás da Ilha das Onças, o sol rutilava magnífico, e os milhares de vidraças pelas janelas da casaria no litoral, como que retribuíram-lhe esse olhar numa deslumbrante reverberação encendida. Mas Paquinha volvera as pupilas para o alto, para o nascente, e viu que o céu, de uma serenidade auspiciosa, arredondava a pureza da sua cúpula toda azul, misericordiosamente sobre a terra e sobre as águas. Cabocla, supersticiosa, Paquinha inferiu gratos augúrios desse tranquilo aspecto do espaço. Se o nascente assim promissor estava, por que não havia ela de tornar a crer no futuro e esperar o almejado sossego para sua pequenina alma dolorida? Cuidando dos derradeiros dias da mãe de sua mãe, a esperança do amor trouxera num dia, águas abaixo, restituía o amor da esperança no bem-estar da consciência. Foi com tais sentimentos que regressou ao lar da saudosa avó, na insipidez lacustre do lugarejo paraense, a neta da cabocla de Ourém. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com